Olá, boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, mais uma semana se iniciando, e estamos aqui com muito amor e carinho, trazendo a mensagem, de nosso Mestre Jesus através da doutrina espírita, nesse nosso grupo amado que é o Luz Nascendo, o estudo da doutrina dos Espíritos. Hoje é o dia que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, e na sequência temos o estudo do Céu e Inferno com o nosso amigo Léo. Então, vamos fazer a nossa preparação. Essa preparação é para que nós possamos nos ligar, à espiritualidade amiga, acalmar os nossos pensamentos, nos desligar das coisas que nos prendem, as coisas do dia a dia, para que possamos estar com o coração aberto, com paz, para que possamos receber a mensagem de hoje para nós. Então, a nossa mensagem de hoje, ela se chama Compadece-te dos teus. E nos diz assim: a nossa petição pode parecer estranha. Compadece-te daqueles que mais amas. Entretanto, o apelo não pode ser outro naquilo que pretendemos dizer, porquanto, no plano físico, não raro, externamos a capacidade afetiva com enorme peso de autoridade. Compadece-te de teus pais no mundo. Nem sempre pairam eles na altura espiritual que desejas. Doaram-te, no entanto, o corpo em que vives. Protegeram-te carinhosamente na infância. E se não puderam sustentar a harmonia recíproca, ou se foram defrontados por lutas e conflitos que se viram incapazes de sobrestar, ama-os mesmo assim, fora de exigências e críticas, porque também eles se acham a caminho do entendimento maior. Compadece-te de teus filhos. Se não conseguiram abraçar as experiências semelhantes às tuas, ou se não dispõem de recursos para te concretizarem os planos de família, é que carregam no mundo encargos diferentes. Ama-os na estrutura espiritual com que te vieram aos braços, conforme as induções das leis divinas, e liberta-os de qualquer cativeiro afetivo, quanto auxiliando-os tanto quanto se te faça possível, para que se realizem as tarefas que trouxeram de novo à existência. Compadece-te dos familiares e dos amigos. Embora te respeitem e te estimem no curso de muitas ocasiões, encontram empeços e tribulações que desconheces, e em muitos casos precisam de tua paz a fim de que se entrosem no campo de determinadas obrigações. Compadece-te dos corações queridos a que te vinculas. Apesar do imenso afeto que te consagram em certos lances da estrada humana, são eles chamados a resgates e provas, por vezes difíceis, e de que nem sempre se desvencilham senão com largas coberturas de trabalho de tempo. Amar é servir, compreender, auxiliar, abençoar, libertar. Que o teu amor seja paz e vida, alegria e esperança naqueles a quem ofertas dedicação e carinho. Não te permitas entravar os passos dos entes queridos com grilhões psicológicos, porque toda afeição possessiva é sinônimo de sofrimento. Ama e obterás a bênção do amor. Compreende e colherás compreensão. E se, em teu devotamento, surgirem crises de apreensão e medo perante as lutas dos seres amados, procura esquecer receios e inquietações, amparando a cada um na fonte viva da prece, a recordar, antes de tudo, que eles e nós pertencemos a Deus. Essa mensagem é de Emmanuel, está no capítulo 42 do livro Busque e Acharás, através de Chico Xavier. Então, essa mensagem de hoje, ela fala da importância que nós temos
de ter um olhar mais compassivo, como diz aqui, em relação àqueles que nós estamos ligados em laços familiares, né? Sejam os pais, sejam os filhos, sejam os demais familiares, né? Amigos, né? Aqueles mais chegados, né? A todos aqueles corações que ele fala, que ele diz aqui, né? Que somos ligados, né? A família, tudo, para que a gente entenda que todos nós, né? Não importa em que ponto nós estejamos dessa família que foi formada, que é tão importante para que a gente possa resgatar muitas coisas do passado, exercitar, né, tudo aquilo que a gente se propôs antes de reencarnar, né, todas as lições que nos são propostas, né, no caso, assim, dentro desse círculo familiar que vai se estendendo, para que a gente possa compreender que todos nós temos as nossas chances, as nossas oportunidades, mas como somos ainda seres a caminho da perfeição, muitas vezes nós vamos errar. Faz parte ainda, né, do nosso aprendizado, o errar para né, erguermos, refazermos, ou seja, que a gente tenha em mente que isso aqui muitas vezes, como ele diz aqui, é dolorido, é cansativo, né? Tanto para aquele que erra, quanto para aquele que sofre com o erro do outro, né? Mas que a gente sempre tem um olhar, né, mais próximo do que Jesus nos, nos exemplificou, né? Porque nós ainda temos uma grande caminhada para ter esse entendimento. Mas, como ele diz aqui, amar é servir, é compreender, é auxiliar, é abençoar, é libertar. Então, ou seja, a gente precisa fazer esse exercício, porque não é à toa que nós estamos juntos, né, em família. Então, essa mensagem é muito bonita e ela nos convida a essa reflexão para a nossa semana. E assim, nós vamos iniciando com a prece nossa. Querido Mestre Jesus, amigos espirituais que estão sempre conosco, nossos mentores, nossos anjos da guarda, os mentores desse nosso grupo de estudos, nós pedimos que nos auxiliem na compreensão das lições que necessitamos, que nós pudermos, né, vai nos instruir na nossa reforma íntima. E assim, de corações e mentes abertas, nós pedimos a permissão para iniciarmos os estudos de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Então, com muito amor e carinho, estamos aqui. Só ajeitar aqui o banner, né? Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos, estamos, né, no capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Entramos hoje na quarta parte, né, Preces pelos Espíritos, primeiro item, para logo após a morte. São os itens 59 a 61. Então, como todo esse capítulo, o primeiro item sempre é o prefácio, que é a explicação para nós, né? Uma revisão, enfim, a respeito do tema, e depois os exemplos de preces. São sempre exemplos, né? Bom, então nós vamos fazendo a leitura e os comentários, né? Então, uma boa noite a todos que chegaram, a todos que estarão conosco posteriormente. Recebam o nosso abraço carinhoso. Vamos iniciar, então, o nosso estudo.
Primeiro item, para logo após a morte. 59, prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra têm por fim não apenas proporcionar-lhes uma prova de simpatia, mas também ajudá-los a se libertarem das ligações terrenas, abreviando a perturbação que segue sempre à separação do corpo e tornando mais calmo o seu despertar. Mas ainda nesse caso, como em todas as demais circunstâncias, a eficácia da prece depende da sinceridade do pensamento, e não da abundância de palavras, ditas com maior ou menor ênfase, e das quais, na maioria das vezes, o coração não participa. As preces que partem realmente do coração encontram ressonância no espírito a que se dirigem, e cujas ideias estão ainda em estado de confusão, como se fossem vozes amigas que vão despertá-lo no sono. E aqui tem chama atenção para que nós voltemos lá no capítulo 27, no item 10. Mas antes, fazendo um breve comentário aqui, nesse prefácio, né, para que a gente possa compreender por que se faz, ou por que se recomenda, ou as pessoas têm necessidade, ou sentem vontade de fazer uma oração logo após a morte. Né? Quando a gente vai tendo cada vez mais estudando, nós que estamos aqui, que acreditamos na doutrina espírita, nós temos um entendimento, e vamos buscando esse entendimento, que quando há a desencarnação, né, tem aquele período de perturbação que a maioria de nós passa, né, devido à nossa condição moral, nossa condição ainda. Né? Então, quando a oração é feita de coração, como diz aqui, né, a pedido desse espírito, né, seja esse ente querido ou não, uma pessoa que a gente faça, conhecendo ou não, mas que você faça uma prece de coração, querendo mesmo que essa pessoa receba esse auxílio, né, da espiritualidade, ela vai receber. É isso que está dito aqui. Então, desde o momento que é feito com o coração, essa pessoa vai receber. Então, e o que mais que se pede aqui? Não só a questão de estar bem, estar em paz, mas que aquela perturbação, ela vá desaparecendo, né? Que ela vá com essa nossa intenção, que ela desperte de uma forma calma, que ela tenha consciência, né, da sua condição, por que ela está ali, o que está ocorrendo, né? Para muitos espíritos, às vezes vai ocorrer isso muito tempo depois. Então, quanto antes, né, a gente ter essa noção, como dizem hoje, né, se espiritualizar, é no sentido de a gente ter esse entendimento do que acontece após a desencarnação, né? O que pode acontecer, né? Assim, nós temos os estudos de caso, por exemplo, no livro Céu e Inferno, que o nosso amigo Léo, depois, mais para frente um pouco, né, na obra, ele vai trazer para nós os exemplos, né, que estão ali no livro. Então, a gente vê que tem espírito que vai demorar mais tempo para ter essa consciência, outros menos tempo, e assim cada um de nós. Então, como cada um de nós que estamos aqui, como que nós vamos saber, né, na nossa atual condição? A gente não tem como saber, cada um é cada um, né? Mas a gente tem noção que há, sim, essa perturbação. Então, que ela seja o mais breve possível, que ela seja o mais leve possível. Então, é com essa intenção que a gente faz uma oração assim, né? Com esse pedido, pedindo paz, tranquilidade, que essa passagem seja leve, né? Sempre com o nosso coração. Muito bem. Que seja recebido lá pelos bons espíritos, pelo anjo da guarda,
pelos espíritos familiares. Então, a gente tem toda aquela intenção, né? Aí ele fala aqui para a gente voltar no capítulo 27, número 10. O que é o capítulo 27, número 10? O capítulo 27 é o capítulo que nos prepara para esse que a gente está hoje estudando. É o capítulo Pedi e obtereis, quando a gente estuda o que é a prece, né, qual a eficácia da prece, e no caso aqui que ele falou, a ação da prece. E o item 10, ele está falando o quê? Sobre a transmissão do pensamento. É quando ele nos disse lá, naquele trecho, que tem que ser feita com o coração. Né? Então, aqui vocês podem ver, vocês podem se aprofundar, reler nesse capítulo, porque é muito importante para nós. Está sempre voltando ali, buscando se a gente tem dúvida ou não, e voltando lá para realmente estar cada vez mais fortalecido, né? Para que a gente tenha a prece sempre como um instrumento nos momentos bons e nos momentos de aflição. Nos momentos que a gente pode ajudar alguém, fazer uma caridade, seja aquele que esteja conosco aqui reencarnado ou aquele irmão que desencarnou, né, como é o caso hoje. Então, aqui no item 10, o que ele nos diz? Sobre a ação da prece, né? Sobre a questão da transmissão do pensamento. Então, ele diz, ó, para se compreender o que ocorre nesse caso, é necessário imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal que preenche o espaço, assim como na Terra estamos envolvidos pela atmosfera. Então, aqui ele fala assim de como que a prece é encaminhada ao outro espírito, a outra pessoa, encarnada ou desencarnada. É por esse fluido universal, né, que é como se fosse o ar, que todos nós estamos aqui mergulhados na atmosfera. Então, é por ali. Né? Tem muitas pessoas que perguntam, não tem esse entendimento. Então, aqui, né, no Evangelho, nos traz esse entendimento. Aí fala da questão também da energia, né? Nossa, e por isso que a gente tem que fazer com o coração. Né? Como que os espíritos nos ouvem? Através da energia que vai através do nosso pensamento, da nossa boa vontade, dessa nossa intenção, boa intenção, né? E depois vocês podem aqui percorrer o capítulo, porque é muito bom mesmo, para a gente rememorar, vamos dizer assim. Essa explicação se dirige, sobretudo, aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar compreensíveis os seus efeitos, ao mostrar que ela pode exercer ação direta e positiva. Nem por isso está menos sujeita à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas e o único que pode dar eficácia à sua ação. Isso aqui é no caso quando a gente faz uma oração e ali faz um pedido, né? A maioria de nós, porque se a gente quando a gente estuda esse capítulo, a gente aprende o quê? Só relembrando que a prece ela pode ser uma prece de um pedido, que geralmente é o que se faz, né? Pedir alguma coisa, uma solução, a saúde, enfim, né? Cada um louvor a Deus, né? Que a gente não faz muito, deveria mais, né? Um agradecimento, agradecer, né? Depois que passou aquela tormenta, passou a aflição, fazer um agradecimento, nosso obrigado, Senhor, deu tudo certo, eu agradeço, né? Que eu possa ter o merecimento de receber, né? Futuramente algo assim, né? Que no caso for com saúde, se for solução de alguma coisa, né? Enfim. Então a gente precisa aprender mais a agradecer, a louvar a Deus, porque o pedido é o que mais a gente faz. Então aqui ele termina falando esse item sobre isso, a questão da vontade de Deus, que muitas vezes as coisas que a gente pede em oração são coisas materiais, às vezes são coisas que não vão nos auxiliar, às vezes não é o momento para que a gente receba, porque a gente não está pronto, não está maduro, aquilo de repente nos faria mal e não nos faria bem. Então, como Deus sabe tudo, muitas vezes tem pessoas que, né, até nós mesmos, a gente faz uma prece e não recebe aquilo. Por quê? É castigo? Não, porque não era o momento, ou aquilo não,
não seria bom para nós. Por isso que não importa o que a gente peça, não é só porque, que nem o capítulo, pedi e obtereis, mas a gente tem que saber pedir para obter, né? Muitas vezes a gente não sabe. Então, por conta disso que ele fechou esse item. Mas depois, isso aqui é um capítulo maravilhoso e ele merece que quem puder, né, voltar lá e estudar novamente, tá bom? Então, voltando aqui ao tema de hoje, tem um exemplo de prece aqui, que é o item 60, que diz assim: Deus Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma de fulano, que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passou na terra, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que ainda tenha de sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essa criatura, e vós, sobretudo, que sois o seu anjo guardião, assisti-o, ajudando a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz necessária, a consciência de si mesmo, a fim de se livrar da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las, para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. Bom, fazendo uma pausa aqui. É um pedido, imagina, do coração, em relação a esse irmão que acabou de deixar a terra, né? Então, a gente vê colocado aí o pedido a Deus, o pedido aos bons espíritos, ao anjo da guarda, que ele seja assistido, né? Que ele tenha consciência de si mesmo, para se livrar logo dessa perturbação, né? Inspirar o arrependimento das faltas e também o desejo de repará-las. Isso é importante, né? Então, tudo isso que mas o espírito acabou de falecer, será que ele vai ter tudo isso? Não, não vai ter tudo isso de uma vez, a menos que ele seja esclarecido, né? Até a ponto de já querer reparar as faltas, tal, né? Mas, né? Cada um de nós não tem o seu livre-arbítrio, cada um de nós tem a sua velocidade de aprendizado. Então, nós fazendo a prece para alguém, a gente tem que, se é de coração e a gente está ali naquele momento, a gente vai desejar tudo de bom, né, que aconteça e na hora certa de acontecer, né, para cada um. E aí ele continua dizendo assim: e a ti, fulano, fala se direcionando ao espírito, né, que acabou de fazer a passagem, que acabas de entrar no mundo dos espíritos, quero dizer que, não obstante, aqui encontras entre nós e nos vê e nos ouve, pois apenas deixaste o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Deixaste o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se não vives mais pelo corpo, vives, entretanto, pelo espírito, e essa vida espiritual está isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tens mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podes agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vais percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de ti, e ao ver tanta grandeza, compreenderás a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. Então, fazendo uma outra pausa aqui. Nesse trecho, se direcionando ao espírito, é uma forma assim, tá certo? Ele fala que nós ficamos ainda na terra, ainda com a roupagem pesada, ele até usa a palavra rastejamos penosamente, né, na terra, enquanto você já se libertou, né? E agora vai poder alçar novos voos, né? Os horizontes vão ser desvendados, enfim. É uma forma
de mostrar para aquele espírito que ele não se sinta mal. Pelo contrário, para que ele se sinta liberto, para que ele se sinta melhor. É uma forma de que, nesse caso, nesse exemplo, é uma forma de mostrar que tem um caminho, né? Assim, se abrindo, né? Se descortinando a ele, é uma esperança, né? Com essa intenção. E aí, na sequência, diz assim: a morte para os homens é apenas uma separação momentânea no plano material. Do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus, os deveres que ainda temos de cumprir nesse mundo, nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente contigo, como agora te reúnes aos que te precederam. Não podemos ir ao teu encalço, mas podes vir até nós. Vem, pois, atender os que te amam e que também amaste. Ampara-os nas provas da vida. Vela pelos que te são caros. Protege-os segundo as tuas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que estás agora mais feliz. E a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos num mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Que possas, para a tua felicidade futura, permanecer agora inacessível a eles. Perdoa, pois, a todos os que te possam ter cometido faltas para contigo, como aqueles que para os quais erraste também te perdoam. Então ele termina essa prece continuando, né, a dizer sobre tudo que vai se descortinar, tudo que é possível. Olha, estuda, se esclareça, né, esteja em condições, né, para que você possa retornar, né, de forma a auxiliar aqueles que ficam. Maravilhoso, né? É o espírito, como aqueles espíritos familiares que nos auxiliam, né? Então, mais uma vez, é algo para que dê esperança, né? Para que fale, olha, o seu caminho vai continuar, fique bem, para que você possa ajudar aqueles que ama. Né? Então, é bonito, então é maravilhoso a gente pensar dessa forma. Então, você está emitindo um pensamento para aquele espírito que vai elevar a energia dele, né? A tendência com o coração, né? Com o nosso amor que a gente está enviando, né? Justamente é que a energia dele se eleve, dele ou dela, para que ele se sinta melhor, que ele se desvencilhe das coisas materiais, para que ele possa continuar e aí auxiliar os que ficam, né? Aí tem uma nota aqui, ó, como vocês podem ver, que diz assim: podem se juntar a essa prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família ou das relações e da posição do falecido. Quando se trata de uma criança, sabemos pelo Espiritismo que não estamos diante de um espírito recém-criado, mas que já viveu outras vidas e que pode até mesmo ser bem adiantado. Se a sua última existência foi curta, é que necessitava de um complemento de provas, ou devia ser uma prova para os pais. Aí tem mais uma recomendação para que a gente volte, só que agora no capítulo 5, no item 21, a respeito desse tema. Então aqui ele está falando o que para a gente? Você pode juntar essa prece, se a pessoa quiser ler, de repente, né, fazer lá a leitura, mesmo que seja com o coração, assim, mesmo que seja uma leitura, mas que seja com o coração. Né? E pode se juntar outras coisas a essa prece, ditas aqueles, como ele diz, as particularidades da família, se é um ente familiar, assim, um ente querido, tudo, né? É isso que ele está falando. Agora, vamos dar uma olhadinha lá no capítulo 5. O capítulo 5 é o Bem-aventurados os aflitos, um capítulo grande que a gente estudou também. E dentro das instruções dos espíritos, tem o item sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É uma mensagem de sanção
recebida em Paris. Sansão foi um antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, né? E recebida em 1863. E aqui ele vem falar exatamente das mortes prematuras, né? Então, ele fala, por exemplo, que quando as pessoas, acontece de uma criança, né, prematuramente ela falece, um nenê, enfim, uma criança. Muitos se revoltam, né? Blasfemam, dizem que Deus não é justo, né? Mas aqui ele vem explicar. Porque, como foi dito no item que a gente tá estudando hoje, nós estamos vindo hoje aqui como criança, mas nós já fomos e tivemos, né, outras vidas. Então, nós já fomos crianças várias vezes, adultos. Então, ou seja, somos espíritos que não temos nem, vamos dizer assim, não somos recém-criados. A gente vem, às vezes, até de outros orbes, né? Nós não sabemos. Hoje, aqui, reencarnados, nós não sabemos. Então, se a gente começa a construir, nós que acreditamos na doutrina espírita, né, construir esse entendimento dentro de nós, de que o espírito está ali reencarnando, que de repente desencarnou prematuramente, né, tem um porquê daquilo acontecer. E não é um castigo, né? É algo que precisava ser daquela forma, como um aprendizado sempre, né? Então a gente tem que afastar essa ideia de castigo, porque Jesus já nos trouxe a mensagem que Deus é nosso Pai. Ele nos trouxe sobre a lei de amor. Ele já afastou de nós esse pensamento, nos trazendo o entendimento de que, né, a lei de amor está na lei do universo, né? Então, as coisas que acontecem, que nós não compreendemos direito, tem um porquê. Um dia, lá para frente, a gente vai ser esclarecido, né? Quando for a hora certa, quando a gente tiver merecimento, tiver condições de compreender, e tudo isso. A gente tem que ter sempre noção da nossa pequenez. A gente tem sempre que ter noção, né, que nós precisamos estudar muito, vivenciar muitas coisas para aprender mesmo. São muitas vidas, muitas experiências. Quanto antes a gente se abrir, aceitar, se renovar, fazer essa reforma íntima, melhor para cada um de nós. Mas nós sabemos que a caminhada é longa, né? E aqui, então, ele vai falando sobre isso, né? E é muito interessante também, vocês podem aprofundar o estudo. Então, o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, instruções dos espíritos, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? E, e aí ele termina, inclusive, dizendo assim: vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes queridos, e se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Ou seja, quando a gente está sofrendo com uma morte prematura, a gente tem que ter esse pensamento. Como ele diz, vós que compreendes a vida espiritual, você já tem uma pequena noção, então faz uma oração, né, com coração, com amor, né, porque Deus nos escuta, a espiritualidade é minha. E quando a gente faz esse pedido, essa intenção do bem vai para a pessoa, mas também nos suaviza o coração, isso que ele está falando, de secarem as lágrimas. Nos traz entendimento, nos traz aceitação, né, de que é necessário, enfim. Então, depois vocês deem uma lida aqui, que estudem, né, se aprofundem, porque é muito importante para nós essa mensagem de sanção. Muito bem. E aqui, né, temos o item 61, que é mais um item de prece. E aqui foi colocado no Evangelho, porque
foi ditada a um médium de Bordeaux no momento em que passava diante da sua janela o enterro de um desconhecido. Então, tinha um médium em Bordeaux lá, né? E na época em que foi recebido, passava, né, estava na rua, ele ali ao lado da janela, percebeu que estava passando o enterro de alguém. E aí o espírito chamou e passou essa mensagem para ele. E diz assim: Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se derrame sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que brilhe vossa luz aos seus olhos, tirai-os das trevas, abri os seus olhos e os seus ouvidos. Que os bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir as suas palavras de paz e de esperança. Senhor, por mais indignos que sejamos, temos a ousadia de implorar a vossa misericórdia, indulgência em favor deste irmão que acabais de chamar ao exílio, do exílio. Fazei que o seu retorno seja o do filho pródigo. Esquecei, ó meu Deus, as faltas que tenha cometido, para vos lembrar de somente do bem que tenha podido fazer. Imutável é a vossa justiça, bem o sabemos, mas imenso é o vosso amor. Nós vos suplicamos que abrande a vossa justiça pela fonte de bondade que emana de nós. Que a luz se faça para ti, meu irmão, que acabas de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor venham socorrer-te, envolvendo-te e ajudando-te a sacudir para longe as tuas cadeias terrestres. Vê e compreende a grandeza de nosso Senhor. Submete-te sem queixas à sua justiça, mas jamais te desesperes da sua misericórdia. Irmão, que um profundo exame do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te compreender as falhas que deixaste para trás, bem como o trabalho que te espera para que possas repará-las. Que Deus te perdoe e que os seus bons espíritos te amparem e encorajem. Teus irmãos da terra orarão por ti e te pedem que ores por eles. Então é linda a mensagem, né? Então ela foi recebida justamente nesse momento que passava o enterro. Então ela foi uma forma de auxiliar aquele que estava passando, né? De vir como uma forma de uma mensagem àquele médium também, para que ele pudesse ter a compreensão e através dele como instrumento que outros como nós hoje aqui, né, também tenhamos a oportunidade de ter essa compreensão. Então veja que lindo, né, que maravilhosa que é a nossa doutrina espírita, que nos abre os olhos, né, cada vez mais para que a gente possa buscar esse entendimento, não é verdade? Então, que a gente possa ter um entendimento de que o pedido mesmo é sempre de luz, de misericórdia, de paz, de esperança, né? Que eles sejam perseverantes no bem, que eles possam se arrepender das faltas cometidas, que seja inspirado essa vontade de reparar, né, essas faltas cometidas nos seus corações, no momento certo. Né? Então, é tudo isso em favor do irmão, da irmã, que acaba de desencarnar. E sempre, o pedido deve ser sempre feito com o coração. É sempre com o coração. Se a gente construir esse entendimento, né, vai ser uma forma melhor, né, que a gente possa compreender, né, não só no nosso coração, mas na nossa mente, no nosso espírito, para que tudo possa, assim, seguir, né, da melhor forma possível.
Então, meus amigos, agora agradeço a cada um de vocês, né, por estarem aqui conosco, por estarem nos auxiliando, né, com as suas energias, com essa presença, que é sempre muito importante. A todos, né, os que estão ao vivo e também os que estarão posteriormente, nós agradecemos. E vamos sempre buscando, né, essa reflexão interior, que é muito importante. Bom, e agora vamos passar para o nosso querido amigo Léo, que vai trazer, então, a continuidade do estudo da obra O Céu e o Inferno, nosso querido Allan Kardec. Então, agradecendo e passando. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Uma boa noite aí a todos vocês. É com grande alegria no coração que retornamos hoje aí o estudo do livro O Céu e o Inferno. Então, há 15 dias atrás, nós estávamos estudando aí o capítulo 6, a primeira parte desse livro, onde nós estudamos o maior tema, né, o tema maior, Doutrina das Penas Eternas. Vimos depois os subtemas, origem da doutrina das penas eternas, argumentos a favor das penas eternas, impossibilidade material das penas eternas. A doutrina das penas eternas fez sua época, Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original, que nós vamos estar estudando então e fechando esse capítulo 6, né, na noite dessa segunda-feira. Depois, na sequência, nessa noite ainda, nós vamos abrir um novo capítulo, que é o capítulo 7, onde nós vamos estudar o tema macro, as penas futuras segundo o Espiritismo, a carne é fraca, princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, Código Penal da vida futura. Então vamos lá no tema de hoje, Ezequiel contra a eternidade das penas e o pecado original. Item 25. Os que pretendem encontrar na Bíblia a justificação da eternidade das penas pode-se opor os textos contrários que a tal respeito não permitem nenhuma dúvida. As seguintes palavras de Ezequiel são as mais explícitas negação, não somente das penas irremissíveis, mas da responsabilidade que a falta do pai do gênero humano teria carregado à sua raça. Aí tem uma observação aqui, que é nota do tradutor. Todas as citações bíblicas encontradas nesta obra foram extraídas da versão francesa de Le Maistre de Sacy. Então, vamos lá no primeiro item da Bíblia. O Senhor novamente me falou e disse: por que vos servis desta parábola, consagrada proverbialmente em Israel? Os pais dizeis: comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos ficaram estragados? Juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que essa parábola não passará mais entre vós, como provérbio em Israel. Pois todas as almas me pertencem, e a do filho está comigo como a do pai. A alma que tiver pecado, morrerá ela própria. Se um homem for justo, se proceder segundo a equidade e a justiça, se não magoar nem oprimir ninguém, se entregar ao seu devedor o penhor que este lhe houver dado,
se não tomar nada do bem de outrem por violência, se der o seu pão a quem tem fome, se vestir os que estão nus, se não se prestar à usura e não receber mais do que tem dado, se desviar sua mão da equidade e promover um juízo conciliatório entre dois homens que se altercam, se caminhar segundo os meus preceitos e observar as minhas ordens para agir conforme a verdade, esse homem justo é justo e viverá muito certamente, disse o Senhor Deus. Se esse filho que seja ladrão e derrame sangue, ou que cometa alguma destas faltas, esse filho morrerá, pois tem praticado todas essas ações detestáveis e seu sangue permanecerá sobre ele. Se esse homem tem um filho que, vendo todos os crimes cometidos por seu pai, se aterrorize e evite imitá-lo, este não morrerá por causa da iniquidade de seu pai, mas viverá muito certamente. Seu pai, que tinha oprimido os outros por calúnias e que tinha praticado ações criminosas no meio do seu povo, morreu por causa da sua própria iniquidade. Se dizes, porque o filho não leva a iniquidade do pai, é porque o filho tem agido segundo a equidade e a justiça. Tem guardado todos os meus preceitos e os tem praticado, por isso viverá muito certamente. A alma que tem pecado morrerá ela mesma. O filho não sofrerá pela iniquidade do pai, e o pai não sofrerá pela iniquidade do filho. A justiça do justo cairá sobre ele mesmo, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se o ímpio fez penitência de todos os pecados que tem cometido, se observou todos os meus preceitos, se procede segundo a equidade e a justiça, ele viverá certamente e não morrerá. Eu não me lembrarei mais de todas as iniquidades que ele haja cometido. Viverá nas obras de justiça que houver praticado. Porventura, desejo a morte do ímpio? Disse o Senhor Deus. Não. Prefiro que ele se converta, que ele se desgarre do mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulos 18, versículo 1, assim, 7 a 10, 13 e 14, 17 a 23. Dizei-lhes essas palavras: juro por mim mesmo, disse o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas sim que ele se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Então, por essas passagens aqui, a gente vê claro as palavras de Jesus, já escrita na parte aqui de Ezequiel também, que é a seguinte frase: a sua obra. Então, aquele que fizer o bem vai fazer a colheita do bem que fez. Aquele que fizer o mal, o que semeou, obrigatoriamente vai ter que colher. Então, a gente não vê aqui aquela pena eterna escrita nessas passagens. Cometeu o mal, pagará pelo mal eternamente. Fez o bem, ficará no paraíso eternamente. Então, não vemos isso aqui escrito nas passagens de Ezequiel, mas muito pelo contrário, dando a oportunidade de quê? De que as pessoas
mudem a partir do momento que se conscientize que seus atos não estão adequados. Então, é importante que nós possamos refletir cada noite antes de dormir sobre os atos do dia, para que no dia seguinte eu possa fazer as modificações daquilo que eu considerar que não foi tão bom. E assim, dessa maneira, eu vou conseguir aplicar a lei de progresso em minha vida, fazendo o dia de hoje melhor do que foi ontem, e amanhã, com certeza, eu vou ter atitudes que vão fazer esse meu dia ser melhor do que foi o dia anterior. Então, dessa maneira, eu vou estar progredindo continuamente. Então, fica essa reflexão final desse capítulo 6, a primeira parte do livro do Céu e o Inferno. E dessa maneira, nós estamos aí prontos, estamos aptos a prosseguir, então, para o capítulo 7, onde nós vamos estudar penas futuras segundo o Espiritismo. A carne é fraca é um subtema. Outro subtema, princípios da doutrina espírita sobre Código Penal da vida futura. Vamos lá? Vamos adiante, então, estudar e aprender um pouco mais com esse magnífico livro, né, um dos 5 livros da codificação básica Allan Kardec. Então, o primeiro subtema, a carne é fraca. A gente tem uma nota que é a seguinte, nota explicativa na página, aqueles então quiserem aprofundar um pouco mais, fica a dica então aí para fazer a leitura da página 361 deste livro. Então, dando sequência aí, a carne é fraca, a gente vê o seguinte, há tendências viciosas que são evidentemente inerentes ao espírito, porque se prendem mais ao moral do que ao físico. Outras parecem mais dependentes do organismo, e por esse motivo, os que possuem são julgados menos responsáveis, tais a predisposição à cólera, à preguiça, à sensualidade e etc. Hoje, está plenamente reconhecido pelos filósofos espiritualistas que os órgãos cerebrais correspondentes às diversas aptidões devem o seu desenvolvimento à atividade do espírito, sendo, pois, este desenvolvimento um efeito e não uma causa. Um homem não é músico porque tem a bossa da música, mas tem a bossa da música porque seu espírito é músico. Se a atividade do espírito reage sobre o cérebro, deve reagir também sobre as outras partes do organismo. O espírito é, desse modo, o artífice do próprio corpo, que ele modela, por assim dizer, a afeição das suas necessidades e a manifestação das suas tendências. Dessa forma, a perfeição das raças adiantadas deixa de ser produto da criação, distintas para ser o resultado do trabalho do espírito, que aperfeiçoa o seu instrumento material à medida que as suas faculdades aumentam. Por uma consequência natural desse princípio, as disposições morais do espírito devem modificar as qualidades do sangue, dar-lhe maior ou menor atividade, provocar uma secreção mais ou menos abundante de bilis ou de quaisquer outros fluidos. É assim, por exemplo, que o glutão enche a boca de saliva diante de um prato apetitoso. Não é o alimento em si que excita o órgão do paladar, visto que não tem contato com ele. É, pois, o espírito cuja sensibilidade foi
despertada, que atua sobre aquele órgão pelo pensamento, pois a visão da mesma iguaria não produz nenhum efeito sobre outra pessoa. É ainda pela mesma razão que a pessoa sensível derrama lágrimas facilmente. Não é a abundância das lágrimas que dá sensibilidade ao espírito, mas a sensibilidade do espírito é que provoca a abundância de lágrimas. Sobre a influência da sensibilidade, o organismo se adaptou a essa disposição normal do espírito, como a do glutão se adaptou à disposição do seu espírito. Seguindo essa ordem de ideias, compreende-se que um espírito irascível deve estimular um temperamento bilioso, assim como um homem não é colérico porque é bilioso, mas é bilioso porque é colérico. O mesmo se dá em relação a todas as outras disposições instintivas. Um espírito indolente e fraco deixará o organismo em estado de atonia relativo ao seu caráter, ao passo que, ativo e enérgico, dará ao sangue e aos nervos qualidades completamente diferentes. A ação do espírito sobre o físico é tão evidente que não raro vemos graves desordens orgânicas se produzirem por efeito de violentas comoções morais. A expressão vulgar, a emoção transtornou-lhe o sangue, não é tão destituída de sentido quanto se poderia supor. Ora, que poderia transtornar o sangue, senão as disposições morais do espírito? Pode-se, pois, admitir, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é a causa e não efeito. Dizemos em parte porque há casos em que o físico influi evidentemente sobre a moral, tais como um estado mórbido ou anormal, determinado por uma causa externa, acidental, independentemente do espírito, como a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, mal-estar passageiro, etc. Nesses casos, o moral do espírito pode ser afetado em suas manifestações pelo estado patológico do indivíduo, sem que a sua natureza intrínseca seja modificada. Desculpar-se de seus erros por fraqueza da carne não passa de sofisma para escapar à responsabilidade. A carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão e deixa o espírito a responsabilidade de todos os seus atos. A carne, que não tem nem pensamento nem vontade, não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e dotado de vontade. É o espírito quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista que imprime a sua obra material a marca do seu gênio. Liberto dos instintos da bestialidade, o espírito modela um corpo que não é mais um tirano de suas aspirações para a espiritualidade, para a espiritualização do seu ser. E é então que o homem passa a comer para viver, porque viver é uma necessidade, não vivendo mais para comer.
A responsabilidade moral dos atos da vida fica, portanto, intacta. Mas a razão nos diz que as consequências dessa responsabilidade devem ser proporcionais ao desenvolvimento intelectual do espírito. Quanto mais esclarecido ele for, menos desculpável será, considerando-se que, com a inteligência e o senso moral, nascem as noções do bem e do mal, do justo e do injusto. Essa lei explica o insucesso da medicina em certos casos, desde que o temperamento é um efeito e não uma causa. Todos os esforços para modificá-lo são necessariamente anulados pelas disposições morais do espírito, que opõe uma resistência inconsciente e neutraliza a ação terapêutica. É, pois, sobre a causa primordial que se deve atuar. Dai, se puderdes, coragem ao medroso, e vereis para logo cessados os efeitos fisiológicos do medo. Isso prova, uma vez mais, a necessidade para a arte de curar, de levar em conta a ação do elemento espiritual sobre o organismo. Revista Espírita, março de 1869. Olha só, então, que pauta interessante nos traz esse item, né, esse tema, na noite de hoje. O espírito modela o corpo tal qual a sua necessidade de progresso, de vivenciar situações que o espírito precisa passar para o quê? Cortar as arestas dos equívocos realizados por esse mesmo espírito numa vida anterior, uma vida pregressa. Então, nós sabemos que o que envolve o espírito, a gente chama de perispírito, que é uma matéria mais sutil, menos densa do que o corpo físico nosso, que está entre os dois, entre o corpo espiritual e o corpo físico, fazendo o quê? A comunicação entre os dois corpos. Sabemos também que é exatamente esse perispírito que vai, então, o quê? Moldar o corpo físico quando da concepção, né? Quando do encontro do óvulo, do espermatozoide com o óvulo, fazendo, então, o zigoto, o ovo, que começa, então, a formação daquele feto, daquele novo ser humano ali, que vai, então, ter o seu corpo moldado através, então, desse perispírito, trazendo para ele a necessidade, trazendo o corpo com as necessidades para o progresso desse ser espiritual eterno que vai vibrar dentro desse corpo. Então, o corpo físico sem o espírito seria uma matéria inerte. Então, querer tirar a responsabilidade dizendo que a carne é fraca, como a gente viu nessa passagem aqui do céu e inferno, é querer se eximir de uma responsabilidade que é do Espírito Eterno que vibra dentro de cada um de nós. Então, todas as nossas tendências, todas as nossas características, elas estão vinculadas à natureza desse meu espírito, que é um ser antigo, um ser criado por Deus há algum tempo, que já teve diversas experiências, situações boas e não tão boas, e através, então, desse somatório, a gente tem um saldo que vai fazer com que a gente tenha créditos ou débitos na atual encarnação. Mas o fato é que Deus não castiga nenhum de nós. Ele nos dá uma nova vida, com novas oportunidades, para que possamos, então, através dela, como eu costumo dizer, né?
nos dá uma página nova do livro da vida para que possamos, de próprio punho, escrever uma nova história. Então, Deus nos perdoa como filhos dele e nos dá uma oportunidade a mais de seguirmos o caminho correto de ascensão, de progresso, fazendo com que cumpramos, então, todas as suas leis, todos os seus objetivos, e assim vamos progredindo na escala evolutiva espiritual, saindo de espíritos simples e ignorantes, nos tornando espíritos angelicais, espíritos puros, os arcanjos, os querubins, os serafins, os anjos de Deus, seres, então, puros. Então, nós temos que, através dos nossos próprios esforços, através das nossas próprias experiências vivenciadas, fazer, então, o nosso progresso, o nosso crescimento contínuo, até atingir esse objetivo maior das nossas vidas, que é a perfeição. Então, a responsabilidade é do nosso espírito. Todas as condutas estão vinculadas ao espírito e não à carne. Basta olharmos numa família que tenha 4 filhos. Nenhum filho é igual ao outro, apesar de ser oriundo dos mesmos pais. Então, a matéria é a combinação dos genes dos mesmos pais, mas cada filho tem o seu, tem a sua nuance, tem as suas características próprias, que não é oriundo do quê? Da carne, mas sim do espírito, que são espíritos diferentes, distintos, com experiências, com vivências diferenciadas. Por isso, então, a gente consegue ver essas nuances entre os filhos dos mesmos pais. Dando sequência, então, aqui o próximo item do livro Céu e Inferno, o subtema é Princípios da doutrina espírita sobre as penas. No que respeita às penas futuras, assim como sucede nos seus demais pontos, a doutrina espírita não se baseia sobre teoria pré-concebida. Não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo ela se apoia nas observações. E é isso que faz a sua autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontraria em tal ou qual situação. São elas, essas mesmas almas, que partiram da Terra, que hoje nos vêm iniciar nos mistérios da vida futura, escrever sua posição feliz ou desventurada, suas impressões e a transformação, porque passaram pela morte do corpo. Uma palavra vai completar os ensinamentos do Cristo sobre esse ponto. Não se trata aqui das revelações de um único espírito, que poderia ver as coisas do seu ponto de vista, sob um só aspecto, ou ser ainda dominado pelos preconceitos da vida terrena. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente ao indivíduo que pudesse deixar de levar suas aparências, ou de uma visão estática, que se presta a ilusões que não passa, muitas vezes, de reflexo de uma imaginação exaltada. Tem uma nota aqui de Allan Kardec sobre isso, falando para a gente ver o capítulo 6, item 7 do Livro dos Espíritos, questões de 443 e 444. Então, são 2 questões apenas, 443 e 444. Então, as pessoas que estão nos assistindo, que quiserem aprofundar mais um pouquinho, vá até essas questões lá do Livro dos Espíritos e aprofunde, então, os seus estudos. Trata-se, sim, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias, desde os mais elevados até os mais inferiores,
da escala, por meio de outros tantos intermediários disseminados em todos os pontos da Terra, de sorte que a revelação não é privilégio de pessoa alguma, pois todos podem ver e observar. Ninguém é obrigado a crer pela crença dos outros. Olha só que interessante. Isso aqui que acabamos de ver faz da doutrina dos espíritos também uma ciência, que trouxe, então, os seus ensinamentos, né, a codificação foi feita de forma científica, fazer acontecer em diversos lugares situações que se repetem, independentemente das pessoas terem tido contato umas com as outras ou não. Então, isso traz credibilidade científica à codificação. Então, não foi feito só por um espírito que ditou, foram vários espíritos em diversas localidades, e Kardec, então, foi compilando essas informações e vendo que elas conversavam entre si, que elas estavam escritas em palavras diferentes, mas sempre dizendo o quê? A mesma coisa. Então, quando uma coisa se repete em lugares diferentes, a influência do meio, das pessoas que estão envolvidas, isso então vira o quê? Uma ciência, né? Um fato. E aí, Kardec teve essa preocupação, né, ao escrever os 5 livros, de fazer esse trabalho com muita seriedade, né, para que pudéssemos hoje estarmos estudando aqui e sermos esclarecidos. Então, são os próprios espíritos que viveram em outros momentos que nos trazem as informações que agora podemos estudar e entender. Falamos sobre o que vivenciaram na vida do corpo, os atos que fizeram e tal, e quais foram as consequências quando eles chegaram, né, após o desencarne, na pátria espiritual, trazendo, então, aprendizados, assim, riquíssimos para todos nós. Então, a gente aprende muito com os nossos erros, mas Deus também nos dá a oportunidade de olharmos os erros dos nossos semelhantes, não para julgar, mas que possamos aprender com eles e não ter que passar por determinadas situações que os nossos irmãos passaram. E aí, vice-versa. Os nossos irmãos, olhando para os nossos próprios erros, têm condições também de vivenciar situações ou não vivenciá-las através dessa observação, percebendo que não é bacana isso, aquilo e as consequências que trouxe para aquela ou para aquela outra pessoa. Então, vamos refletir sobre isso, né? E ter os exemplos dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, para que possamos viver uma vida melhor e não vivenciar experiências difíceis, né? Trazendo para nós mesmos. Então, nós vamos iniciar só, não vai dar para concluir, porque é um subtema longo, mas a gente já inicia ele hoje, que a gente tem um tempinho a mais aqui. Vamos ver o Código Penal da Vida Futura. Vamos ver o que trata esse tema aqui. O Espiritismo não vem, pois, com a sua autoridade particular de fantasia, a sua lei. Isso no que respeita ao futuro da alma, deduzida da observação dos fatos, pode resumir-se nos seguintes pontos. Primeiro, a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de depuração ou de imperfeição. Então, quando o espírito desencarna e chega na parte espiritual, ele leva toda a bagagem dessa vida atual, a mais recente, de todas as outras, e que faz com que ele tenha um grau de adiantamento, de perfeição ou de imperfeição, que vai levá-lo a ter sensações de felicidade ou de infelicidade. Então, tá cada um conforme a sua obra, voltando aqui para nós, né? Segundo, a felicidade perfeita é inerente à perfeição. Isso é,
a completa depuração do espírito. Toda imperfeição é, ao mesmo tempo, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda qualidade adquirida é fonte de gozo e de atenuação dos sofrimentos. Continua as nossas atitudes, então, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações, fundamentalmente, sendo as responsáveis pelo aquilo que nos acontece, pelo aquilo que nos acomete. Terceiro, não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências funestas e inevitáveis, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim proporcional à soma das imperfeições, como a dos gozos é proporcional à soma das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que só tem 3 ou 4. Quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que a metade ou um quarto, sofrerá menos. Quando extintas por completo, não sofrerá mais e será perfeitamente feliz. O mesmo se dá na terra. Quem tem muitas moléstias sofre mais do que quem tem apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 qualidades tem mais gozos do que outra menos rica de boas qualidades. Quarto, em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme sua vontade e seus esforços, resulta que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Ele os recebe em seu seio à medida que alcançam a perfeição, deixando assim a cada um o mérito das suas obras. Quinto, sendo o sofrimento inerente à imperfeição, como o gozo à perfeição, a alma traz em si mesma o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras, como o céu se acha por toda parte onde existam almas felizes. Sexto, o bem e o mal que fazemos resultam das qualidades que possuímos. Não fazer o bem, quando podemos, é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como por todo o bem que poderia ter feito, mas não fez na vida terrena. Então, não nos basta só não fazer o mal. Quando tivermos a oportunidade, temos que fazer o bem. Porque se deixarmos de fazer, ainda temos responsabilidades perante as leis naturais, as leis divinas ou a lei de Deus. 7. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. 8. Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom impulso da alma que se perca, mesmo para os mais perfeitos, visto que tais ações constituem um começo de progresso. 9. Toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída, que deverá ser paga. Se não o for em uma existência, ser-lo-á na seguinte, ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si.
Aquele que está numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. 10ª e última da noite de hoje. O espírito sofre, quer no mundo corpóreo, quer no espiritual, a consequência das suas imperfeições. Todas as misérias, todas as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas das nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em anteriores existências. Pela natureza dos sofrimentos e vicissitudes da vida corpórea, pode-se julgar a natureza das faltas cometidas em anterior existência, bem como das imperfeições que lhes derem causa. Então, fica já esses itens para nossa reflexão, que é um perdão infinito para com todos nós que ainda erramos, que pecamos na nossa natureza humana. Mas o fato é que, à medida que formos vivendo, tendo novas experiências, ampliando as nossas consciências, os nossos horizontes, cada vez mais vamos errar e vamos acertar mais, e aí sim, à medida que tivermos mais acertos do que erro, estamos caminhando então para a perfeição. Que o Mestre Jesus nos envolva a todos, hoje, agora e sempre. Damos por encerrados então essa primeira etapa dos estudos da Sala Espiritismo dos Nascenda. Vamos agora para a última etapa, que são as vibrações. Ó Mestre Jesus, ajuda-nos a expandir a nossa consciência da nossa alma e levar as vibrações de luz e de paz, a harmonia e equilíbrio para todos aqueles seres que residem junto conosco, que estão no mesmo lar, que estão sobre o mesmo teto. Que essas vibrações toquem os corações desses seres queridos, amados, e que eles possam, então, por um minuto que seja, sentir essa paz, essa harmonia e equilíbrio, mesmo em situações que eles possam estar vivendo de muitas dificuldades. Que possamos ampliar, então, sair do nosso lar e levar essas vibrações para os nossos vizinhos de prédio, de casas ao lado. Que possamos, então, expandir ainda mais e levar para todo o bairro essas vibrações de luz, de paz e de harmonia. Que possamos ampliar mais ainda nossas vibrações, que elas possam atingir os corações, as almas, os espíritos dos seres que habitam a mesma cidade que nós habitamos. Ampliando mais essa ideia, essas vibrações, que possamos, então, atingir as cidades vizinhas, os seres que habitam essas cidades vizinhas, o Estado, os seres que habitam o Estado, possam sentir essas vibrações de luz, de paz e de harmonia. Que possamos estender mais um pouco e levar essas vibrações para todos os estados brasileiros, para as pessoas que habitam esses estados do Brasil, possam receber esses influxos de luz, de paz, de harmonia e de equilíbrio, nem que seja por um minuto apenas. Que possamos expandir mais ainda essas vibrações, elas vão em ondas crescentes, ampliando, tal qual quando a gente joga uma pedra no lago, e as ondas vão ampliando e atingindo distâncias maiores. Essas vibrações nossas agora atingem os nossos países vizinhos da América Latina, expandindo mais ainda um pouco, que essas vibrações de luz, de paz, de harmonia toquem os corações dos nossos irmãos que estão no México, na América Central de uma maneira geral, todos os países que compõem a América Central. Estendendo mais um pouco, avançando ao norte, que os nossos irmãos norte-americanos e também canadenses possam receber esses influxos de luz e de paz. E que essas vibrações, então, passem pelo Atlântico, passem pelo Pacífico e toquem todos os outros continentes que compõem o planeta Terra, africano, europeu, asiático, que possa atingir os nossos irmãos em todas as partes, onde quer que eles estejam nesse orbe terreno, sejam eles encarnados ou desencarnados, e que possamos agora afastar, como o astronauta afasta do solo terreno. Imaginarmos que estamos dentro de um foguete,
lá de cima da estação espacial, olhando a Terra, possamos levantar as mãos e emanar as vibrações de luz, de paz, para esse planeta que nos acolhe, que é um planeta escola, que nos ensina muito, que é um planeta hospital que nos traz a cura das mazelas que carregamos em nosso espírito, criados por nós mesmos, pela aplicação do nosso livre-arbítrio, e que possamos agradecer essa terra que nos recebe, Gaia, que recebe, então, todos esses seres que estão aqui em torno de 8 bilhões de encarnados e 3 vezes esse valor de desencarnados, que todos esses filhos de Deus recebam os influxos, as vibrações que fazemos agora, de luz, de paz e de harmonia. Que possamos, então, voltar os pensamentos para nós mesmos e trazermos todas essas vibrações que emanamos para nós, porque sabemos que o que damos para a vida nos dá de volta. Que possamos receber essas vibrações de luz, de paz e de harmonia, e que possamos, nem que seja por um minuto, ficarmos com a consciência tranquila, em paz, que possamos, a partir desses experimentos, querer ter essas sensações eternamente, e como aprendemos no estudo de hoje, depende das nossas ações. Que possamos ter ações no bem pleno, colocando em prática todos os aprendizados que o Mestre Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, que são complementados e trazidos agora pela espiritualidade superior, que possa sentir agora a nossa gratidão por isso. Fiquemos em paz, que tenhamos uma excelente semana de trabalho no bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos e até daqui a 15 dias, pessoal. Tchau, tchau. Maria de Nazaré, fortaleça nossa fé, ilumina nossos corações nas preces e nas vibrações, acalma nossos corações, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, fortaleça nossa fé, ao receber os ensinamentos que teu Filho nos deixou, e a certeza da vida que a doutrina revelou. Maria de Nazaré, um abraço virtual, uma palavra de amor fortalecendo o laço espiritual. Maria de Nazaré, abraçada a Jesus, espíritas de boa fé enxergam tua luz, luz na senda